Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco aqui presentes nos dois planos da vida. Aproxime-se da bondade, porque é assim que a gente se municia de condições de enfrentar o mal. A agenda cristã é sempre cirúrgica, né? Estamos nos refugiando no bem para enfrentar os males da vida, né? E hoje a gente vai continuar falando dessa questão do grande desafio de viver bem, porque essa é a proposta da divindade para nós. Nós somos espíritos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição, à iluminação, e nesse processo nós vamos caminhando, ora de uma forma mais leve, mais suave, mais sutil, e outras em momentos mais agudos da nossa vida. E a questão maior é o que fazer nos momentos agudos da vida, né? Já que eles ultimamente têm tomado grande parte dos nossos dias. A sensação que a gente tem é que os dias a menos se foram, deixaram apenas um bilhetinho azul, né? Dizendo, vou, não sei quando volto. E nós ficamos aí com as atribulações do dia a dia. E como nos resolver com elas? O que elas querem nos dizer? E para enfrentar esses questionamentos, a cada segunda-feira que a gente faz a reflexão aqui, eu trago um dos livros da série psicológica de Joana de Ângeles, porque a Joana é precisa, cirúrgica, para nos trazer pontos em que a gente deve voltar o nosso olhar, se a gente quiser enfrentar esse desafio de viver bem. Viver, todos nós vivemos. Vida orgânica, todos nós temos, todos nós respiramos, órgãos internos que funcionam mais ou menos bem, todos nós temos os nossos desafios materiais de cada dia, todos nós temos os nossos imperativos para a manutenção dessa vida orgânica, comer, se higienizar, fazer alguma atividade, respirar. Mas isso está muito longe de ser uma vida boa, na perspectiva do ser imortal que somos. E é por isso que as atribulações e os problemas, inclusive, vêm. Para que a gente possa despertar que, para além dessa vida orgânica, há algo maior. O anseio do ser que somos por algo melhor. E aí, essa semana eu trouxe esse livro que chama O Despertar do Espírito, que é o livro 10 da coleção, e tem uma sinopse interessante, pequenininha, eu vou pedir licença para ler, que eu acho que ela vale a pena. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles traz para estudo e meditação mais uma obra de sua série psicológica. O Despertar do Espírito, como o título diz, é um aprofundado estudo do ser existencial, sobrevivente ao túmulo e anterior ao berço, passando pelas diversas etapas das experiências humanas durante a reencarnação. Problemas que surgem, desafios que se apresentam, constituem estímulos para o crescimento interior e para o aprimoramento do ser imortal, o espírito eterno. Analisando e apresentando soluções para muitos dos distúrbios psicológicos da atualidade, a nobre benfeitora orienta o leitor a encontrar a saúde emocional, psíquica e espiritual de fundamental importância de natureza física e social. Quem de nós não quer ter um bem-estar, estar bem no aspecto da saúde emocional, psíquica e espiritual? Quantos dos nossos males não têm pertinência exata e estreita com alguma ou todas essas dimensões? Se esse é o nosso caso, eu convido todos à leitura. E na noite de hoje a gente vai refletir só sobre um ponto, um pequeno ponto do capítulo 2 desse livro, que vai falar da autorrealização. Mas antes de chegar na autorrealização, a gente tem que chegar no que impede a nossa autorrealização. E aí está o nosso ponto de reflexão da noite de hoje, a necessidade da culpa. Sim, nós vamos na noite de hoje falar sobre culpa. Quem de nós está isento de fazer uma reflexão sobre a vida, isento de culpa? Quantos de nós, ao contrário, não estamos presos a esse
universo, a esse grande oceano da nossa vida. Quantos de nós muitas vezes nos identificamos de uma forma estreita e irremediável com a culpa? Há quem diga que o homem moderno adoece tanto justamente por essa não relação saudável com a culpa. Se a gente dorme 5 minutos a mais, ai meu Deus, vou chegar atrasada, eu sou uma preguiçosa. Se a gente come aquilo que está com vontade, eu não devia comer porque eu vou engordar. Se não come, fala, eu preciso comer porque eu preciso me alimentar. Se faz atividade física, eu não devia estar gastando esse tempo com atividade física. Se faz atividade física, e se não faz atividade física, eu vou adoecer. Se a gente fala sim para os filhos, eu sou muito permissivo. Se fala não, nossa, eu sou uma megera. E todos os nossos comportamentos vão se acumulando dentro desse grande cesto de culpas. E o resultado disso? Quantos de nós não estamos sobrecarregados com tanto peso? De caminhar com tanto peso? E aí a mentora, tão precisamente, nos fala o seguinte: originada da conceituação ancestral do pecado, herança atávica do pecado original, que seria a desobediência de Adão e Eva, os arquétipos ancestrais do ser humano, a respeito da árvore da sabedoria, do bem e do mal, tem sido, através um agente cruel, punitivo, que vem desequilibrando o seu mecanismo psicológico. Desse modo, a consciência de culpa torna-se tortura lúcida ou não para o emocional, gerando tormentos que poderiam ser evitados se outros processos houvessem sido elaborados para auxiliar a reparação do erro. Então, o primeiro ponto que eu queria refletir é isso: a gente precisa se sentir tão culpado de tudo? Essa é a primeira questão. E a gente está tão afim com a culpa, a gente está tão junto e misturado com a culpa, que a gente acha que a gente precisa da culpa para não errar. Que a gente precisa da culpa para a gente caminhar no caminho certo. E será que a gente precisa dessa tortura, desse aguilhão, desse fiscal rigoroso no nosso dia a dia? Será que eu não sou capaz de desenvolver em mim outros elementos capazes de me ajudar a agir da melhor forma que eu consigo no atual momento, sem que isso gere para mim uma diminuição da minha autoestima? Porque a culpa diminui a nossa autoestima, ela desanima. Quando a gente olha para uma coisa que a gente fez, ou pensou, ou não fez, e é muito feio, e a gente olha e fala, nossa, isso é muito feio, eu não acredito que eu sou capaz disso, que eu fui capaz disso, dá uma enfraquecida na nossa estima. A gente fala, nossa, eu não vou aprender nunca. Nossa, eu sou essa pessoa horrorosa que faz isso ainda. Não é? E aí, essa culpa, se ela toma conta da nossa reflexão, ela dá uma tônica de desânimo mesmo, de descrédito mesmo. E leva a gente a se prender nenhuma serventia para o ser imortal que busca o aprimoramento. Porque a pessoa que se deixa prender nesse culpismo, ela não busca reparar nada. Ela já é culpada, ela já é a pior pessoa do mundo. Eu sou horrorosa. Nesse comportamento foi horroroso. Ninguém precisa ser meu amigo, ninguém pode ser meu amigo. Eu não mereço nada. Eu não mereço a consideração das pessoas. Eu não mereço ser perdoado por isso. Isso é tão forte que muitas vezes isso fica no nosso inconsciente. Muitas vezes nós erramos, aconteceu alguma coisa muito ruim, mas a gente seguiu, a gente reparou a nossa vida ou reparou aquela situação, mas não se permite
viver uma vida boa e plena, porque fica sempre preso à ideia de não merecer, porque causou aquele problema. Isso acontece muito, muito, muito. E muitas vezes é inconsciente. E a gente só volta o nosso olhar para essa questão, para enxergar isso, quando muitas vezes acontece um problema muito sério na nossa saúde, emocional, física, espiritual. Aí a gente vai procurar a raiz do problema e está lá a boa e velha culpa. E isso tem uma relação atávica, como a Joana fala, porque a educação judaica cristã era fundada na culpa. O fruto proibido, o Adão comeu o fruto proibido, eles foram expulsos do paraíso, um Deus castigador, né? E a culpa lá está. Depois disso eles não tiveram mais paz. Por quê? Viveram, construíram a vida, tiveram uma família, mas nunca mais tiveram paz. Por quê? Por causa do tal do pecado original. E esse negócio é tão forte, tão forte, tão forte que a gente ainda faz atos e rituais das nossas religiões para se livrar do tal do pecado original. E o nosso inconsciente coletivo vai trazendo tudo isso e sedimentando. Então, se você tem dificuldade de enfrentar a culpa, né, de reconhecê-la, ou de reconhecer que ela não é tão legal assim, é porque é uma construção muito demorada. Foi uma construção muito sedimentada. Então vai demorar um tempo, muitas vezes, para desconstruir esse universo. Agora nós podemos, né? A primeira ideia com relação a isso é como a Joana falou, a culpa, o tormento que a culpa desperta, não ajuda o ser a se desenvolver de forma plena. Por quê? Porque gera só tormento, óbvio. Energias negativas, pesadonas, mais materializadas, se somando, elas geram o quê? Mais peso. Elas não fluem. Então a gente continua pesadão naquela energia. Por que a gente fica preso na culpa? Porque a gente tem a ideia de que vem um Salvador nos tirar da situação de culpa. Só que o Cristo mesmo veio dizer que nós somos deuses e que a gente vai ter que se resolver com a gente mesmo. Que esse negócio de Salvador, na verdade, é uma alegoria. Então, o que ele nos convida com isso? Nós mesmos nos salvarmos. Ou seja, nós mesmos mudarmos a nossa energia. Substituirmos a ideia de culpa pela análise franca, sincera e não piegas do erro. Porque errar, todo mundo erra. Quem está neste plano aqui, está aqui errando e acertando. Ora mais acertando do que errando, ora mais errando do que acertando. Mas todos nós aqui, se tem um negócio que nos iguala aqui, é a nossa suscetibilidade para o erro. Nós aqui estamos matriculados numa escola. Quem está matriculado na escola é aluno, é aprendiz, e o aprendiz acerta, mas também erra, porque é do processo de aprendizado acertar e errar. Muitas vezes a gente lembra até do que errou e não erra mais, mas até do que é a questão que a gente acertou. Muitos dos nossos conhecimentos se sedimentam porque a gente errou naquela prova, naquela pergunta da professora e fala, nossa, nunca mais esqueci. Como dizer que esse erro é prejudicial? Ele é ótimo, ele durou 10, 20, 30 anos no aprendizado consolidado. Só que muitas vezes se martirizar na culpa é a ideia de eu nunca mais vou saber escrever, porque eu não sei que antes de P e B é M, eu coloquei um N lá deste tamanho. Ah, não sei mais isso. E aí não estudo mais, não leio mais, não escrevo mais. E a vida de quem não lê e não escreve é muito mais limitada a escrever. É isso, essa é a ideia da culpa. Se a culpa nos impede de aprendermos, de insistirmos no processo de aprendizado, ela é ruim, ela é limitadora, ela causa sofrimento.
E a nossa ideia de que a gente vai sofrer aqui porque alguém vai vir e nos tirar do sofrimento é infantil. Ela não existe. Ah, mas a espiritualidade ajuda demais. Quem vem aqui, por exemplo, sai daqui melhor, sabe disso. Quem está com um problemão e de repente aparece uma pessoa com uma solução que a gente está procurando há dias. Às vezes a pessoa a gente nem conhece. Para ser muito honesta, às vezes a gente não sabe nem se ela está encarnada ou desencarnada, do tanto que a pessoa brota na nossa vida, né? E ajuda a gente a resolver. Sim, isso acontece. Agora, a pessoa dorme e acorda com você todos os dias para você enfrentar todos os problemas? Não. Essa é a diferença da ajuda e da vida. Quem vive com você a vida inteira e vai viver daqui para sempre é você mesmo. Então, nada mais justo que a pessoa por quem você tenha mais estima e que seja a maior fonte da sua motivação para mudar, seja você mesmo. Se não for essa lógica, talvez a gente precise revisitar os nossos conceitos. Quem vive em função do outro está fadado a se frustrar, por melhor que o outro seja. Além de ser injusto, né? É injusto, porque quem vive para o outro vai mandar a conta. E a pessoa já tem a vida dela para cuidar. Já tem. Já tem a felicidade dela para tomar conta. Esses dias eu vi uma tirinha que eu achei sensacional. Era um bonequinho, uma bonequinha, aí o bonequinho falava para a bonequinha, eu vou te fazer feliz. Aí ela, muito obrigada, eu já vim feliz de casa. É essa a ideia. É essa a ideia. Né? E a culpa nos afasta disso, porque a culpa nos aproxima da ideia de que alguém vai nos perdoar. E nós perdemos ou anulamos a nossa capacidade de auto-perdão, que tem uma dupla finalidade: zerar aquela questão e nos motivar para recomeçar. Se der para corrigir, joia; se não der para corrigir, vai. Mas também para despertar em nós a nossa capacidade de amar, de nos amar, de nos acolher, de nos abraçar. Qual foi a última vez que a gente lançou um olhar de amorosidade para a gente? Façam essa reflexão. Essa reflexão pode ser muito dolorosa, porque pode ser que a gente tenha perdido a conta da última vez que a gente olhou para a gente com um olhar de amorosidade. Mas ela é importante para que a gente se lembre que nós ainda temos vários outros dias para fazer isso, inclusive hoje. Então, a primeira questão de noção de culpa que a gente precisa, que a gente sugere hoje para a reflexão é essa: o que a culpa está me impedindo de fazer? O que a culpa está causando de dor e sofrimento em mim? É lógico que ao olhar para uma situação errada, que a gente, algo grave ou não grave, mas que a gente não considere correto, que a gente olhe, é normal um constrangimento. É normal um entristecimento. Normal. Nossa, eu achei que eu já tivesse resolvido isso. Eu achei que eu já tivesse passado dessa fase. Nossa, eu me peguei num comportamento invejoso. É feio inveja. Né? É sim, né? Um comportamento egoísta, agressivo, orgulhoso, enfim, é feio, é chato, né? Dá aquela, nossa, ainda tenho mais para caminhar, eu achei que eu já tivesse feito essa... Quando a gente está achando que está chegando lá e olha aquela placa, mais 10 quilômetros, né? Mais 100 quilômetros, tudo bem, mas a gente pode ainda continuar caminhando. Agora, daí a essa tristeza inicial, a essa chateação inicial, a culpa que engessa, há uma progressão, o caminho dessa progressão é alimentarmos essa situação. Como é que a gente alimenta isso? Se prendendo nessa culpa. Se prendendo. Como é que a gente se prende na resolver o problema? Quando a gente só pensa naquilo. Eu errei. Nossa, errei, foi horrível. Tá.
Aí lembra de novo, nossa, errei, nossa, que horrível, é ruim. Aí de novo, aí de novo, aí de novo, né? Tá, e daí, não sai disso, esse disco tá furado, né? Porque errei, foi horrível, veja o quanto de mal eu causei, sim, mas eu ainda estou aqui. E eu hoje sei que está errado. Hoje eu consigo compreender isso. E o que eu vou fazer com esse conhecimento? Com essa experiência? Aí é que é a diferença. Porque a pessoa que, ao invés de se alimentar na culpa, adota uma postura de autorresponsabilidade e fala, olha, vamos corrigir o que der para corrigir. Vamos refazer o que der para refazer. Vamos ver o que dá para fazer, pelo menos para minimizar. Eu sempre falo isso, né? Porque efetivamente é uma fase, uma etapa, um recorte da nossa vida cheio de desafios. Muitos dos nossos problemas de culpas estão ligados às nossas relações familiares. Muitos dos nossos enganos também estão atrelados às nossas relações familiares. Olhar essa situação e ter um comportamento de autorresponsabilidade como é que eu posso minimizar isso? Qual é a minha parte nesse latifúndio? Vou começar a reestruturar em outras bases. Ter um diálogo franco em casa e desarmado pode ser libertador. Mas muitos de nós nos engessamos nessa culpa e jogamos para o outro a responsabilidade de pensar e fazer o que quiser. E a gente se sente culpado, se fecha cada vez mais, se sente cada vez mais frustrado. E a pessoa mais frustrada consigo leva a frustração para o outro, porque nós projetamos no outro aquilo que sentimos e não percebemos. Então, a pessoa que está errada naquela relação, considerando aqui só o lado simplista de um estar, geralmente na família está todo mundo errado, né? Mas vamos olhar só um lado, só o nosso aqui. A gente está errado, a gente se fecha, a gente se frustra e fica mais impaciente com aquele com quem a gente errou. Então o nosso convívio tende a ficar pior, porque tudo que a pessoa faz nos irrita, tudo que a pessoa fala nos incomoda, tudo parece que é uma alfinetada, tudo parece que é um cutucão, e na verdade talvez não seja. Talvez não seja. Talvez sejamos nós que estejamos incapacitados de olhar o outro porque nós estamos envergonhados e frustrados com a nossa culpa. Um comportamento responsável é, por exemplo, chamar para conversar com uma conversa franca, ouvir. Muitos dos males que nós causamos nas relações familiares não são passíveis de serem apagados. Já foi feito. Mas muitas vezes ouvir a pessoa falar como se sente diante daquilo pode diminuir os danos causados, por exemplo. Mas a gente escuta. Não sei, né? Aí cada um vai fazer essa reflexão. Não precisa levantar a mão, vamos evitar constrangimentos. Nós, com serenidade, com tranquilidade, sobre os problemas, né? Então, essas questões, elas precisam ser, primeiro, trabalhadas em nós. Porque, via de regra, quando a gente se sente assim, como a gente está em busca do Salvador, a gente quer que o outro melhore, para a gente ter uma melhora das nossas relações. E não é assim. Por que não é assim? Porque nós atraímos os semelhantes de vibração. Então, se eu vibro na frequência pesadona da culpa e dos amigos dela, a raiva, a tristeza, a frustração, essa galerinha, o que eu vou atrair para mim? Relações que alimentem isso. Por isso que muitas vezes na nossa família a gente se sente explorado e continua fazendo as coisas sem saber o porquê e se sentindo explorado.
para a gente alimentar essa frequência na qual a gente se viciou, meus queridos irmãos. E é isso que é o mais triste, porque nisso vai passando os nossos anos, vai passando os nossos dias, e a gente vai vendo a nossa vida passar somente marcada pela tristeza, pela não realização, pelos relacionamentos que não são bons, são apenas a nossa rotina, são apenas o nosso costume. Bom, esse é o primeiro aspecto que eu queria tratar, mas nós também podemos pensar, não, mas veja, a culpa ela é muito salutar, porque imagina se a pessoa não se sentisse culpada, ela ia causar estragos absurdos. Se a gente compreende a culpa dentro da ideia de autorresponsabilidade, sim. Aqui nós estamos fazendo essa diferenciação de nomes para ficar mais fácil a nossa reflexão, para ficar mais didático, né? A ideia de culpa, enquanto a compreensão de que um comportamento está errado, ela é necessária. As pessoas que não têm isso, têm problemas psíquicos sérios. A psicopatia, por exemplo. Né? Uma das características é essa, não sentir culpa. É não entender que aquele comportamento está errado. Falta o elemento de cognição de que aquele comportamento está errado. Ok, não é isso que nós estamos falando. É importante que a gente olhe para a situação e tenha capacidade de olhar. Isso está errado. Eu compreendo isso como errado e não o outro. E não o outro, porque também tem isso, aqui também vale essa reflexão. Todo mundo pode achar que está errado. Se você tem a convicção de que está certo, reflita. Mas compreenda as suas razões também ali. Nós temos inúmeros limitadores sociais. Sair de casa com uma roupa vermelha e um sapato amarelo é errado para muita gente. É quase um crime para a galera que trabalha com moda e tal, não sei o que, não sei se essas cores combinam ou não combinam, não é essa a questão. Mas talvez não tenha nenhum sentido isso. E qual é o balizador disso? A nossa consciência, porque onde estão escritas as leis? Na consciência. Por quê? Porque a lei é adaptada para a consciência de cada um. Nós não podemos exigir de uma criança um comportamento que é típico de um adulto. Por quê? Porque a criança não tem maturidade para compreender aquilo. Está em formação. E assim como nós compreendemos isso com os corpos, com as vivências e as feições que nós adquirimos ao longo dessa jornada, a espiritualidade compreende isso com a maturidade do ser espiritual que somos. Alguns de nós não aguentariam as provas de que necessitam, que mereceriam. Então a gente não tem o que a gente merece, a gente tem o que a gente precisa. Porque o que a gente merece talvez a gente não desse conta ainda. E tem gente que vem com tudo junto e está lá firme, forte, feliz, e a gente olha e fala, meu Deus, o que é isso? É uma pessoa que está mais amadurecida para enfrentar aquelas situações. Ah, eu não daria conta. Sim, é por isso que você não está nessa condição. Né? É exatamente por isso. A cada um segundo que a gente consegue. E é por isso que a espiritualidade nos manda obras como essa para dizer, não aumenta seu sofrimento. Não precisa disso. Você não dá conta disso. Tem gente que está adoecendo porque vê nos jornais um monte de coisa horrível. Desliga. Apaga o jornal da vida. Isso acrescenta em alguma coisa? Não, então tira da sua vida. Ah, mas eu preciso saber o que está acontecendo. Tem maturidade para lidar com o que está acontecendo dentro da perspectiva do ser imortal? Se sim, beleza. Não, desliga. Fecha. Não é melhor viver com saúde do que viver informado do que acontece? E lembrando que isso não é o que acontece, são recortes, que são cuidadosamente escolhidos para perturbar a gente, inclusive. Mas aí eu dizia que a ideia da culpa como a consciência do erro é necessária, que o problema é a gente ficar reverberando isso e alimentando isso e isso virar um tormento, né?
E é necessária porque muitas vezes a gente se refugia até por não dar conta de lidar com essa situação. A gente fala, não fui eu que causei isso. Não fui eu que errei. Foi o outro. Foi fulano, foi A, foi B. Eu não sou feliz? Não sou. Por quê? Porque eu trabalho naquilo que eu não gosto, minha profissão não me traz felicidade. E por que está nessa profissão? Porque meus pais queriam que eu cursasse esse curso e daí foi um caminho natural e eu não tive como sair dele. Não sou feliz no meu relacionamento. E por que ficou nesse relacionamento? E por que escolheu esse relacionamento? Porque já estava lá, ele já gostava de mim, e a gente foi ficando, e aí a vida foi passando. Mas eu não sou feliz por causa do meu marido. Eu não sou feliz por causa do meu emprego. A responsabilidade da vida deixa de ser nossa. E nada, meus queridos irmãos, nada do que acontece na nossa vida e nos causa dor é responsabilidade do outro. Ainda que o comportamento do outro machuque, ainda que o comportamento do outro seja errado, isso só me afeta se eu conseguir uma conexão com aquela situação. Quando um não quer, dois não brigam, lembra que as nossas avós falam isso? A gente só se conecta com as situações dolorosas se a gente reverberar essas situações dentro de nós. Por quê? Para que a gente possa ver que elas estão em nós e precisam ser tratadas. Muitas vezes nós falamos, eu não tenho autonomia na minha vida, eu sou escravo das pessoas, das relações. Sem nos lembrarmos que é muito cômodo ter alguém para decidir tudo na nossa vida. Aí tem um problema, não, fala com fulano é quem resolve essas coisas. Eu tenho que decidir uma coisa, fulano, o que você acha? Não, mas me diz aí, eu quero ouvir a sua opinião. Né? Por quê? Porque a pessoa fala, olha, eu acho que você devia viajar, a pessoa viaja, é horrível, fala, olha, eu nunca mais vou viajar porque o fulano falou para eu ir. Né? Então, essa é a ideia da desculpa. E nem no comportamento da culpa tormentosa, nem no comportamento da desculpa, nós encontramos condições de evoluirmos e de avançarmos. A vida, como ela é uma sublime doadora, o palco da aplicação da bondade divina, para nos tirar dessa situação, o que é que a providência divina faz? Nos traz um Salvador? Não, Salvador não existe nessa perspectiva. O que é que faz? Coloca o sofrimento para nos incomodar, para nos lembrar todos os dias que a gente pode e deve mudar. E ele fica lá, batendo. Aí quando a gente se acostuma com aquele incômodo, ele aumenta a intensidade. E a gente se acostuma com aquele, e ela aumenta aquela intensidade. Até uma hora que a gente fala, olha, eu quero qualquer coisa, menos a manutenção dessa situação. E aí a gente muda. E aí a gente fala, tá bom, ok, o que eu preciso aprender com essa situação? Como é que eu vou resolver isso de verdade? Um comportamento de alto amor, um olhar de alto perdão, nos motiva e nos capacita para enfrentarmos os reveses daquela situação que nós causamos, mas para transpô-los. Eu sempre conto uma história que é repetida para alguns aqui, mas eu acho que ela é elucidativa nesse aspecto. Nós temos 3 campos. E temos, de um lado, sementes de flores. E temos, do outro, sementes de espinheiros. E a nossa tarefa é muito simples. Muito simples. Plantar flores. Né? Não é nada diferente, porque o nosso inconsciente, inclusive, nos fala que seria mais agradável plantar flores do que espinheiros. Só que, por algum motivo, nós plantamos em todos os terrenos espinhos. E eles cresceram, porque tudo que a gente planta nasce. E aí nós olhamos para aquelas situações, e aquelas 3 situações são a reprodução disso que nós fizemos.
nós falamos aqui hoje. Nós podemos olhar para aquela situação, para aquele campo e falar: meu Deus, eu não faço nada direito, eu sou uma desastrada, eu tinha uma tarefa muito simples, plantar flores, as sementes estavam aqui do meu lado, ao meu alcance, mas eu plantei espinheiros e eles nasceram. Ah, eu sou uma pessoa horrível, eu sou desastrado, eu não faço nada e vou rolar nos espinheiros pela a minha má eleição das sementes. Isso é alguém que está nos tormentos da culpa. Esses espinheiros vão sair de lá porque eu estou reclamando? Não vão. Pelo contrário, eles vão crescer mais. Né? E eu me rolando neles, vou me machucar mais, cada vez mais. Quando é que eu vou parar de me machucar? Quando eu parar de rolar neles. Quando é que eles vão sair de lá? Quando eu tirar eles de lá. E aí nós temos também a possibilidade do comportamento da desculpa. Não, tem algum engano aqui. Trocaram as sementes dos sacos. Eu tenho certeza que plantei flores. Os espinhos nasceram, foi o vento, foi os pássaros, foi qualquer coisa. Foi o fulano para me derrubar, ele trocou, eu tenho certeza que foi ele que trocou. E como eu não me sinto responsável por aquilo, que dia eu vou mudar aquele terreno? Nessas circunstâncias, nunca. Mas eu posso ter um comportamento responsável. Olhar aquele espinheiro, falar: nossa, poxa, que triste, né? Nasceu tudo, pior que nasceu tudo, né? Mas eu ainda tenho sementes de flores aqui, eu ainda estou aqui, a terra ainda está aqui. O que eu vou fazer? Aproveitar que elas ainda estão pequenininhas e vou tirando. E cada um que eu tirar, eu vou plantar uma semente de flor. Porque quando eu chegar lá na metade, eu já tenho flor nascendo. Nesse caminho, é possível que eu vá me machucar. Porque, afinal de contas, eu vou ter que lidar com os espinheiros. Mas, cada um que eu tirar, é um passo que eu estou dando na consecução da minha meta. Isso é um comportamento responsável. Essa é a nossa meta. E assim como Paulo de Tarso, que antes era Saulo, que era o perseguidor do Cristo, porque tinha conhecimento da doutrina judaica e perseguia os cristãos, e chegou às portas de Damasco, num dia, e como era cego, não dos olhos da matéria, mas da grandeza do Espírito, do Cristo imortal, viu a materialização dele numa luz, e se cegou, ficou cego. E por ficar cego, nunca enxergou de uma forma tão clara e tão lúcida, ao ouvir o Cristo dizendo: Saulo, por que me persegues? E a partir disso, recobra a sua lucidez mental, recobra a sua lucidez espiritual, se reconhece como um espírito destinado a um trabalho, do qual havia fugido, por não compreender bem o Evangelho que ele estudara. E a partir desse processo, ele cai em si, transforma-se em Paulo e passa a ser o semeador do Evangelho, onde muitos que seguiam o Cristo já não iam, onde não adentravam. Essa é uma conduta responsável. Essa é a conduta que encontra em si motivação para galgar novos horizontes. Essa é a proposta do Cristo, não apenas para Paulo, mas para cada um de nós. Que nós possamos nos permitir olhar essa luz, nos permitir aprender com ela, ressignificar os nossos valores, ressignificar os nossos conceitos, nos abraçarmos e nos acolhermos, como seres errantes que ainda somos, mas capazes de corrigir, a cada dia, a cada instante, a cada oportunidade, com amor, com coragem, com fé, com ação. Que nós possamos, nessa noite, revisitar os nossos valores, revisitar as nossas dores, perguntar o quanto de culpa inútil existe ali e trabalhar em diluí-las. Talvez nesse processo a gente se machuque com alguns espinhos, mas se a gente plantar flores, que importância terão quando cicatrizarem? Que Jesus nos fortaleça nesse processo, que tenhamos todos uma excelente semana.